Série D de desgraça! Sejam muito bem-vindos a mais um Série D de desgraça! Hoje vamos falar do fim do primeiro turno da primeira fase. Fechamos as 7 primeiras rodadas, já tivemos os confrontos de ida, agora espelha a tabela, vamos para a volta. E já para começar, Daniel D'Alento. Valeu, saudações a todos. Conforme o Thiago falou, chegamos no final desse primeiro turno da Série D. Foi até rápido, né? Antecipou um pouco com alguns confrontos em meio de semana. E vou falar aqui dos grupos 1 e 2, que tiveram alguns resultados e alguns acontecimentos bem interessantes. Bem, primeiro, a rodada começou com o Atlético Acreano e Fast. O Atlético Acreano não ganhou de ninguém ainda e continua sem vencer. Mas começou perdendo no Fast, 2-0, logo no início do jogo, mas conseguiu correr atrás e empatou. No Fast, Edilson. Ou melhor, Edson. Não sei se é Thomas também o nome dele, mas é Edson e Bernardo fizeram gols do Fast Clube. William Americano, que já havia feito alguns gols da Série D, e Elielson empataram para o Atlético Acreano. Ainda no grupo 1, tivemos também uma goleada. O Ji Paraná, jogando em casa, foi destroçado pelo Galvez, 4-0. Gols de Adriano, logo no início do jogo. E os outros 3 foram no final da partida. Daniego, que é uma mistura de Daniel com Diego, né? Não sei de onde tiraram esse nome, Daniego, fez o segundo gol do Galvez, Felipe fez o terceiro, já nos acréscimos, o Everton, que não é o goleiro do Palmeiras, batendo o pênalti, marcou 4-0, uma vitória surpreendente, porque o Ji Paraná estava na briga. Agora a derrota dessa realmente complica as pretensões do time. Seguindo, o Vilhanense, jogando em casa, empatou 1-1 com o Independente. O Independente é um time que tinha perdido todos os jogos do campeonato, de repente já ganhou um, já empatou outro, e começou a fazer uma graça. O Giovani fez 1-0 o Vilhanense e Gabriel Costa empatou para o Independente. E nós tivemos um jogo que aconteceu hoje, um jogo assim muito comentado, né, por todo o Brasil, porque o Rio Branco do Acre ele foi visitar em Bragança, no Pará, não na Bragança Paulista, o Bragantino, mas o time foi envenenado, todos os jogadores passaram mal, até o Bruno, goleiro, ex-Flamengo, ele foi um dos que passou pior, né? E não sabia se o jogo ia acontecer ou não. A CBF confirmou a partida, os jogadores do Rio Branco, que tiveram aí seus problemas estomacais, foram a campo, o Rio Branco abriu o placar com o Guilherme no primeiro tempo, com 14 minutos. Já no final do segundo tempo, o Bragantino empatou com o Gabriel, e com 49 minutos do segundo tempo, o Rio Branco, desculpa eu trocar de, mas talvez na cagada, que o Rio Branco é quem cagou num dia, mas quem cagou no outro mesmo, acabou ganhando o jogo com gols 49 do segundo tempo, foi o Bragantino, com gol de Canga. Já tinha feito gol nessa Série D, já havia comentado, mas Canga, que espero que jogue de calção, mas Canga fez o gol do Bragantino, o Bragantino venceu por 2-1. A classificação do campeonato ficou a seguinte nesse grupo 1. O Bragantino líder com 16 pontos, com uma boa folga, já abrindo uma vantagem muito boa para o quinto colocado, já classificam os 4 primeiros. Bragantino 16, Galvez subiu agora para 13 pontos. O Rio Branco continuou com 12. O Fast, que agora está com um acúmulo de empates, foi a 10. Ji Paraná, que foi goleado pelo Galvez em casa, continuou com 8. E um pouquinho mais para trás, já começando a dar sinais de que não vão conseguir brigar para a vaga. O Vilhanense com 6, Atlético Acreano com 5. Tem 5 empates, 2 derrotas, não ganhou de ninguém. E o Independente de Tucuruí, no Pará, que assim tem 4 pontos. Os 4 pontos conquistados nos últimos 2 jogos. Tinha 5 jogos, 5 derrotas, mas evoluiu. Agora, se vai evoluir a ponto de classificar, eu sinceramente não acredito. Falando aqui da próxima rodada, ela vai acontecer já nesse meio de semana também, ritmo eletrizante da Série D. Nós vamos ter o Independente recebendo em casa do Vilhanense. É uma boa chance do Independente de ganhar, até começar a esboçar uma briga pela vaga. O Galvez joga com o Ji Paraná, são os confrontos invertidos, né? Esse tipo de tabela eu até vejo sentido quando é quadrangular, mas quando é uma fase com muitos jogos, eu acho meio esdrúxulo, né? O primeiro jogo de cada time corresponde ao último. Aí você tem 2 confrontos seguidos, às vezes você pega um time que está na pior fase ali, você é beneficiado, ou pega um time que está numa fase muito boa, joga 2 vezes seguidas com ele. É um pouco complicado o tipo de tabela, mas é assim. Galvez e Ji Paraná, Fast Clube Atlético Acreano e o Rio Branco do Acre vai jogar esse jogo na quinta contra o Bragantino. Vamos ver se dessa vez as coisas acontecem de forma mais normal, né? Já no grupo 2, nós tivemos alguns resultados bem interessantes. Primeiro, um jogo assim, um tanto quanto apático, né? São Raimundo de Roraima jogou com o River do Piauí em casa, 0-0, nada a destacar sobre esse jogo. E aí nós tivemos uma verdadeira carnificina. Uma carnificina que foi o jogo
Santos contra Motoclube, Santos do Amapá contra Motoclube. Só para vocês terem uma noção, o jogo teve nada mais nada menos do que 5 expulsões. E foi o seguinte, com 12 minutos, o Wesley Heisemann foi expulso pelo Motoclube, 12 minutos de jogo. Aos 17, Terlen foi expulso pelo Santos. Já no segundo tempo, com 10 minutos, Paulo Batata foi expulso também pelo Santos. Depois, já faltando 12 minutos, a 33 minutos, Ferron se ferrou e foi expulso pelo Motoclube. E, para finalizar, com 38 minutos, Lessandro, com 2 S, foi expulso pelo Santos. Então, o Santos teve 3 expulsos, o Motoclube teve 2, e o resultado foi de 2-2. Ou seja, tivemos mais expulsos do que gols. Tivemos 4 gols no jogo, né? Não foi pouco, não. O Rafinha fez 1-0 para o Santos com 28 minutos, o Wallace empatou de pênalti com 7 no segundo tempo para o Motoclube. Aí, aos 50 do segundo tempo, Dinei fez 2-1 para o Santos, mas aos 52 minutos, Alan Patrick, que não é aquele, empatou para o Motoclube. Um jogo realmente deve ter sido bem sangrento para ter tanto expulsão e vários cartões amarelos, né? 3, 4, 7, 11 amarelos, inclusive para jogadores que nem entraram em campo, né? O Vinícius Parisi, por exemplo, ele não jogou e mesmo assim tomou um cartão amarelo. Seguindo, tivemos o empate, o Juventude São do Maranhão, que é um clube que eu não estava colocando muita fé, de repente conseguiu uma sequência de resultados, mas agora tropeçou, empatou 1-1 em casa com o Baré. Baré vinha até surpreendendo. Para o Juventude Índio, esse grande amigo do Richard Baluta, fez 1-0 para o Juventude. E nos acréscimos do primeiro tempo, o Baré empatou com o Raikard. Não é holandês, também não se escreve como holandês, mas até é bonito o nome aí, uma letra K, coisa bem estilosa. Então, o Juventude empatou em casa com o Baré 1-1. O Baré é mais um bom resultado nessa sequência atual. Já o Juventude deu essa tropeçada. E para finalizar a rodada, tivemos o Altos do Piauí, que é um time que não está tendo altos e baixos. O time começou com uma derrota, ganhou 4 jogos seguidos, perdeu uma, mas já se recuperou. Venceu nessa partida o Sinop por 2-1. O Sinop é um time que está mais fazendo figuração. Não é um time fraquíssimo, mas não deve brigar pela vaga. E foi interessante, porque o Altos fez, com 19 minutos, o gol de Betinho de pênalti, 1-0. Robinson, acredito que não seja aquele cantor, empatou pelo Sinop nos acréscimos no primeiro tempo, 1-1. O Altos teve um jogador expulso, Rafael de Araújo, lá pela metade do segundo tempo, mas Thiaguinho Silva, aos 41 do segundo tempo, fez 2-1 para o Altos. O Altos, mesmo com um jogador a menos, conseguiu vencer essa partida. A classificação, a gente tem agora o Altos com 15 pontos, líder isolado. Até a próxima rodada, ele está garantido, independente dos resultados que aconteçam, ele vai ser líder, porque o segundo colocado é o Juventude, com apenas 11 pontos, são 4 pontos atrás, abriu 4 pontos para o segundo lugar. O River do Piauí também tem 11, o São Raimundo de Roraima 9, o Motoclube continua de fora da briga, ou melhor, continua de fora da zona de classificação, está na briga, mas está fora da zona. Seria uma grande decepção o Motoclube ficar de fora. Tem 9 pontos, vai jogar bem focado no próximo jogo, mas também vai enfrentar um time que também teve muitos jogadores expulsos, né? O Baré, que é um time que não estava, pelo menos no meu radar, para classificar, de repente mais um bom resultado, tem 9 pontos, também está na briga. Aí o Santos Amapá com 7 e o Sinop com 6 estão ali com chance matemática, mas eu acho um pouco improvável a classificação. Bem, os jogos da próxima rodada são 3 jogos na quarta ou na quinta, basicamente a mesma rodada que a gente acabou de mostrar, só muda o mando de campo, né? O River recebe o São Raimundo, o Sinop recebe o Altos, o Baré enfrenta o Juventude Samas, do Maranhão, e o Motoclube vai receber o Santos. Espero que dessa vez num jogo mais pacífico, um jogo menos sangrento do que foi essa partida de ida. Então a análise dos grupos 1 e 2 é essa. Vamos lá então, vamos para o Nordeste. Grupo 3, vai começar com um jogo horroroso. O Globo, que só tinha feito 1 ponto nos últimos 3 jogos, recebeu o Campinense, que tinha feito 2 pontos nos últimos 3 jogos. Então, 2 times que estavam em baixa. O que é que aconteceu no primeiro jogo do grupo 3, jogo 3 horas da tarde de sábado? Foi horrível. O primeiro tempo foi péssimo, o segundo tempo também foi fraco. Um dos grandes destaques foi que o goleiro Pedro Paulo do Globo chutou o chão e saiu contundido, teve que ser substituído. Imagine, o cara chutou o chão. E aí, e o goleiro Neto do Campinense, Neto com 2 T's, inclusive, foi expulso. E aí, o que é que aconteceu? Aos 36 do segundo tempo, um pênalti completamente confuso. Eu ouvi 3, 4 vezes, não entendi. A galera no chat do Maicujo falou que o pênalti tinha sido um toque de mão, só que eu não vi. Tudo bem, a câmera pra mim era uma merda.
O juiz deu o pênalti, a Águia, que é o Globo, abriu o placar com o Gabriel Silva. Só que 41, 42 do segundo tempo, bola cruzada na área, o zagueiro Rômulo, o goleiro deu um salto para a direita, se posicionou mal, Rômulo cabeceou tirando dele, empatou o jogo, e num jogo horroroso, nada melhor do que um empate. Consequência desse jogo, nós tivemos a demissão do treinador Givanildo Salles do Campinense. Segundo jogo da rodada, o que é que aconteceu? O Floresta foi para o Cornélio de Barros, jogo 7h30 da noite de sábado, foi o último jogo de sábado desse grupo. Cornélio de Barros, que não é homenagem a todos os cornos do Brasil, não sei qual o motivo do nome. O Floresta, que está jogando em Horizonte, mas foi visitar o Cornélio de Barros para enfrentar o Salgueiro. O Salgueiro que estava invicto. E o Floresta que só tinha perdido na estreia. Acabou a invencibilidade de Salgueiro. Um jogo disputado, um jogo lá e cá. Um primeiro tempo bem equilibrado. E aos 19 do segundo tempo, escanteio cobrado na área. Alisson aproveita uma confusão muito louca e quase em cima da linha empurra, dando mais uma vitória para os cearenses e dando a primeira derrota para o Salgueiro, que tem um jogo a menos. O Salgueiro ainda vai enfrentar o nosso querido Afogados da torcida do Galão da Massa. Vamos lá. Terceiro jogo, jogo já às 3 horas da tarde, no interior do Ceará, em Sobral, no estádio... Cadê o nome do estádio? Não anotei o nome do estádio. No estádio Junco, anotei sim. O Guarani de Sobral recebeu o Afogados. O Guarani de Sobral estava muito mal, que vinha de 3 derrotas seguidas. Fez um jogo dominante, dominou o jogo inteiro, meteu um 2-0. Logo aos 5 minutos fizeram um gol com o Mucuri, num bate-rebate. Walter foi cortar a bola explodiu no companheiro dele, Diego Teles, e Mucuri enfiou o pé e abriu o placar. E aí ficou aquela coisa, o Guarani de Sobral tentava, mas não conseguia aumentar o placar. O Globo tentava, mas não conseguia. O Globo que o Afogados tentava, mas não conseguia fazer nada. E terminou assim o primeiro tempo. E no segundo tempo, o Walter, que deu o bicão que bateu no companheiro, travou uma jogada de esquerdinha, que vinha driblando, ele conseguiu travar. A bola sobrou para Cleiton, que deu uma paulada e fechou o placar. O Guarani de Sobral volta a vencer depois de 3 jogos, dá um salto na tabela. O Afogados, apesar disso, não saiu do G4, por causa do empate do Globo. E aí, nós temos o último jogo. O América de Natal foi até Cajazeiras enfrentar nosso querido Atlético Cajazeirense. Cajazeiras, na Paraíba, no estádio Perpetão. O América de Natal, que tinha começado muito mal, já vinha de 3 vitórias de sequência, venceu de novo. Como se desenvolveu? Um tempo para cada time. Primeiro tempo, o América de Natal muito melhor. Ali pelos 27 minutos, o Wallace Pernambucano, aquele, recebe a bola enfiada, dribla o goleiro, sofre o pênalti. Ele mesmo vai lá, dá uma porrada no meio campo e abre o placar. Pouco tempo depois, o próprio Wallace Pernambucano marca o segundo dele, um cruzamento rasteiro, o goleiro vai encaixar, a bola passa no meio das mãos, aí o Wallace Pernambucano empurra para o vazio, vai para o intervalo 2-0. Só que no segundo tempo, o Atlético volta muito melhor, mas muito melhor mesmo. O segundo tempo foi todo do Atlético. E aí, após várias tentativas, aos 20 minutos, um chute na trave, a bola sobra para Bruno Gonçalves, que já tinha feito 2 gols e perdido 2 gols absurdos no jogo passado, dá resultado final ao jogo. Ainda tivemos os paraibanos tentando empate, mas não conseguiram. E o goleiro Marcelo do Mecão fez uma falta e tomou o segundo amarelo e foi expulso. Mas o detalhe, a falta foi tão grotesca que, na verdade, o juiz não deu falta, já tinha dado impedimento e ainda assim expulsou o cara. Imagine. E aí, como é que classificou, como é que acabou o primeiro turno? O América de Natal é líder com 14 pontos e 7 de saldo. O Floresta é segundo também com 14 pontos e 5 de saldo. Esses dois vão ser os 2 primeiros ainda na próxima rodada, não se sabe em que posição ainda. O Afogados tem 9 pontos e 3 vitórias. O Salgueiro tem 9 pontos e 2 vitórias. Sendo que o Salgueiro e Afogados ainda se enfrentam. O jogo, acho que é no estádio do Afogados. Depois no Globo com 8, Guarani de Sobral com 7 e 2 vitórias, Campinense com 7 e 1 vitória, e o Atlético Cajazeirense com 6. Grupo disputado, mas já dá para se destacar. É o América de Natal e o Floresta arrancando. Próxima rodada, meio de semana, quarta-feira, 3h30, Floresta e Salgueiro no Domingão. O jogo vai ser em Horizonte, porque o PV está fechado e só estão permitindo o Castelão para jogos Fortaleza e Ceará. Então o Ferroviário agora conseguiu voltar, mas teve que jogar em Horizonte também. E o Floresta está jogando em Horizonte. Na Arena das Dunas, na quarta-feira, às 8 horas da noite, o América de Natal recebe o Atlético Cajazeirense. E às 8 horas da noite também no Amigão, o Campinense recebe o Globo.
E na quinta-feira, 3h30 da tarde, no Vianão, o Afogados da Ingazeira recebe o Guarani de Sobral. E agora vamos para o outro grupo, o grupo 4, o grupo em que o líder é um baiano, o que me apetece muito. E vamos começar falando dele. Primeiro jogo do grupo e o único jogo do sábado, o Jaciobá, que ainda estava invicto como mandante, tinha jogado 3, empatado 3, perdeu do Vitória da Conquista. Como desenvolveu o jogo? O Jaciobá começou jogando bem uns 10 primeiros minutos, foi melhor, só que aí o Conquista começou a dominar. E aí o Bode abriu o placar aos 32 minutos de jogo, depois de muita insistência, teve bola na trave. Detalhe, o Jaciobá está jogando em Arapiraca, no Fumeirão, porque o estádio de Pão de Açúcar, que é a cidade deles, está em reforma. Consegui essa informação agora no final de semana. O Bode começou a dominação depois de 10 minutos. O zagueiro Silvio, o eterno zagueiro Silvio, quem conhece futebol baiano já sabe quem é ele. Ele está no Vitória da Conquista desde 2005, quando o time foi fundado. Você viu a reação do nosso amigo Daniel. Meteu uma bola na trave, só que aos 32 minutos, o zagueiro Daniel, do Jaciobá, domina errado uma bola. Léo, que já tinha feito gol na rodada passada contra o Itabaiana, rouba, sai de cara com o goleiro, empurra 1-0. E aí não, o Conquista está dominando, fez 1-0, vai tranquilo. Faz uma falta boba praticamente no último lance de jogo. Cláudio, que fez 2 gols na rodada passada, no jogo fora contra... Acho que foi contra quem, Thiago? Foi contra o Potiguar de Mossoró. Pronto. Cláudio bateu a bola, desvia na barreira e mata o goleiro. 1-1, vai pro intervalo 1-1. Jaciobá, mesma porrada, começou melhor o segundo tempo, mas depois já começa a ser dominado. E aí fica aquela coisa, né? O jogo depois até equilibra, fica meio equilibrado. Só que aí o que é que acontece? O Bode faz o segundo gol, um gol ridículo. Tem uma falta lateral, o lateral Lucas Franco, que no jogo contra o Itabaiana tinha feito um golaço, joga a bola pro meio da área, mas na direção do goleiro. O goleiro Jaciobá vai encaixar e não consegue empurrar a bola para dentro. Até o narrador começou a gritar que foi frango na hora. Foi uma coisa horrorosa. 2 minutos depois, lançamento da defesa encontra Rafa Mar livre para driblar o goleiro Germano, fazer 3-1. E já quase nos acréscimos, Robson pega uma bola, carrega para o meio, dá uma porrada no ângulo, fecha o placar. 3-2, conquista líder. E ao contrário da rodada passada, ele é líder por pontos. Eu vou explicar agora, eu vou falar do Central. Que é agora, o Central, que estava invicto com 6 jogos, 6 empates, ganhou a primeira. Recebeu o Coruripe, que estava empatado em pontos com Conquista, e aplicou uma goleada de 4-0. Só deu Central em campo. Depois de 6 empates, a Patativa deixou de ser empatativa e ganhou a primeira. Como se desenvolveu? O primeiro tempo começou mais ou menos morto, mas aí o Central foi dominando, e uma bonita jogada de troca de passes. O lateral cruzou para o meio. Leandro Costa, que tinha perdido já 2 pênaltis na Série D, faz 1-0, vai para o intervalo 1-0, Central, descabaçando, como a gente diz aqui. No segundo tempo, até o Coruripe começou um pouquinho melhor. O Coruripe que está 100% em casa e só tem um ponto como visitante. Os pernambucanos marcaram de novo com o Soares. A zaga afasta mal, ele acerta uma paulada sem chance para o goleiro, um lindo sem pulo. Depois disso, o jogo ficou tranquilo para o Central, que marcou com Adailton aos 39 e no último lance de jogo aos 49, goleada da Patativa, que finalmente ganha na Série D. Não entrou ainda no G4, mas já deu uma aliviada. E tem um detalhe desse jogo. O Central, eles receberam um incentivo porque a diretoria devia 80% dos salários de agosto. Pagaram antes desse jogo. Será que isso estava afetando eles? E aí, o que é que aconteceu depois? O ABC recebeu o Frei Paulistano no Frasqueirão, clássico Frasqueirão de muitos jogos de Série B, Série C, na Série D. E os potiguares, que depois que venceram a Vitória da Conquista em conquista com Covid, finalmente voltaram a marcar e a ganhar. Cruzamento da esquerda, Richardson desvia para o meio e Kesley empurra para o gol. 1-0, placar final. Esse gol foi aos 19 do primeiro tempo. No segundo tempo, o grande evento é que o jogador Ítalo, com H, foi expulso. Tomou o segundo amarelo, foi expulso. Frei Paulistano morreu de vez, ainda estava tentando empate, mas não conseguia muita coisa. Bom resultado para o ABC, que vai a segundo do grupo. E fechando o grupo, o Itabaiana recebeu o Potiguar de Mossoró. O Itabaiana, que não vencia há 3 jogos, tirou a invencibilidade de 4 jogos dos Potiguares
ao enfiar um 4-1. Mas como se desenvolveu esse jogo? Itabaiana abriu o placar aos 10 minutos de jogo. Carlos Henrique acertou uma bomba após a zaga afastar mal a bola. Aos 37, o goleiro tenta sair com a mão, perde a bola no meio campo, ele lançou já o jogador do Itabaiana. Ganhou, troca de bola, Caetano acerta um chute quase sem ângulo, alto e forte, fazendo 2-0 e indo para o intervalo 2-0. Logo no primeiro minuto do segundo tempo veio o terceiro gol. O William aproveita a bola levantada na área e aos 14, Birungueta, que a gente já falou dele aqui no programa, pega a bola escorada e faz o quarto dos donos da casa. Aí, o grande evento é que aos 31, Thiago Santos do Itabaiana e Hudson do Potiguar tem uma mini treta, os dois vão expulsos. 1 minuto depois, Alisson faz o gol do Potiguar após aproveitar uma bola escorada para o Paraíba, fechando o placar. Como é que ficou o grupo? Conquista com 14 pontos, ABC com 13, Coruripe com 10 e 3 vitórias, Itabaiana com 10 e 2 vitórias. Aí vem o Potiguar com 9 e 2 vitórias, o Central com 9 e sua primeira vitória, o Frei Paulistano com 6 e o Jabuticabá com 3. O que é que eu tiro daqui? Eu tenho 99% de certeza, eu botaria meu dinheiro que Conquista e ABC estão praticamente classificados, muito difícil ficarem fora. Coruripe, Itabaiana, Potiguar e Central disputam as outras duas vagas. Eu acredito que o Central vai se recuperar e vai passar, e que o Coruripe, pelo que apresentou, acho que tem mais chance de classificar do que o Itabaiana. A rodada de meio de semana tem, na quarta-feira, 3h30, Coruripe Central no Gerson Amaral. Coruripe que tem 3 jogos lá, 3 vitórias de 1-0, inclusive foi quem bateu o ABC. No Titão, em Frei Paulistano e ABC. 4 horas da tarde de quarta-feira. Na quinta, 3h30, na Arena das Dunas, mesmo estádio que vai ter o jogo da América de Natal, Potiguar e Itabaiana. Vou descobrir para o próximo programa porque o jogo não foi em Mossoró. E quinta-feira no Lomonto Júnior, 8h30 da noite, no Lomonto Júnior, em Vitória da Conquista, tem Vitória da Conquista aí, Jaciobá. Mas agora chegou a hora do futebol rural. Toca a vinheta, editor! Com muito calor no coração, e calor é o que não falta nos grupos rurais, soa o berrante do infelizmente. Agora a gente vai falar dos grupos do interior, dos grupos que têm uma hospitalidade grande, né? E nada melhor, se falando de interior, do que aquele bom e velho caos que só algumas pessoas viram, mas todo mundo fica sabendo. Pois é, foi a mesma coisa na partida entre União Rondonópolis e Aparecidense. O jogo que ninguém viu. Exatamente, ninguém viu esse jogo, a luz caiu perto do estádio, o sistema de energia não conseguiu ser recomposto, né, vamos dizer assim. O sistema armou e não deu para poder colocar a tempo do jogo começar, então a própria plataforma Micujo não conseguiu fazer a transmissão. Nesse contexto, a gente teve, para variar, um jogo que ninguém viu e que aconteceu de tudo. Mas, principalmente, a vitória da equipe da Aparecidense sobre a União Rondonópolis. E olha, foi de virada, foi um jogão. Que pena que ninguém viu, né? O começo do jogo foi bem troca de tiro, né? Porque os dois times pareciam ter uma capacidade muito grande de resolução. Tanto é que o primeiro gol saiu aos 10 minutos, quando o Lucas Bahia abriu o placar. E 1 minutinho depois, o Albano, o Lucas Bahia, no caso, jogador do União Rondonópolis, e 1 minutinho depois, o Albano, que já havia marcado na rodada passada, deixou o seu para a equipe goiana. Então, e aí o jogo começou a se desenvolver, as coisas foram evoluindo, né? É um jogo muito, como se fala, competido no mais alto nível, realmente, pelo tanto de gols que teve, né? E aí, aos 33 minutos, o placar novamente voltou a ser favorável para a equipe do União Rondonópolis. A equipe do União Rondonópolis voltou a ter vantagem no placar, mas aí lá foi o Albano outra vez, 6 minutos depois, né, o gol do União Rondonópolis foi aos 33, e aos 39, o Albano de novo estragou a festa do time do União Rondonópolis e empatou para a Aparecidense.
No começo do segundo tempo, a Aparecidense já começou ativa e o Albano estava impossível, o homem estava bravo, né? O cara foi lá e aos 4 minutos fez o seu terceiro gol na partida, hat-trick do Albano, e aí ficou em 3-2, e aí, logicamente, calor, tempo, nada, como é que fala, agradável, e um jogo pegado, uma hora ou outra a pilha tem que começar a falhar, e falhou, o time da Aparecidense começou a controlar as ações, e aí, aos 44 minutos, Rony foi lá e acabou com a história, passou-lhe a régua, e aí o primeiro resultado dessa rodada no Grupo 5 foi uma vitória da Aparecidense, que leva ela ao topo, leva no caso, né, a Aparecidense ao topo da tabela com 14 pontos. Vitória importante, porque dá ao time um gás novo e aumenta a sequência, que já é muito boa, de 5 jogos sem derrota e com 3 vitórias seguidas. Então, a Aparecidense claramente num crescimento agora nessa etapa. Seguindo, nós vamos falar do merengue capixaba. Pois é, grande Real Noroeste. Real Noroeste fez mais uma vítima em casa invicta. O Real Noroeste desceu-lhe o cacete, tem que ser falado. 4-1 para cima do Goianésia. 4, amigos. Tivemos gol para dar e vender. Né? O primeiro gol da partida foi logo uma ação da equipe do Real Noroeste, no comecinho. Firmino, mas não aquele, o Firmino que faz gol. Matheus Firmino foi lá e abriu o marcador após a bola ali pipocar na área. Ele foi, deu-lhe uma pichotada e gol. Agora, depois nós vamos falar de golaço. Não vou banalizar o termo, porque foi o que teve. Né? Na sequência, Peixoto, né, aproveitou a batida de roupa do goleiro do Goianésia, né? Foi uma cobrança de falta forte, a cobrança nível Cristiano Ronaldo, só que não. Aí a bola cruzou a barreira, o goleiro foi tentar encaixar, soltou no meio da área, Peixoto estava lá, confirmou e abriu 2-0 para a equipe do Real Noroeste. E aí, foi assim até o final do primeiro tempo, o Real Noroeste controlando as ações também. E aí, no comecinhozinho do segundo tempo, o Goianésia, num golaço do Franklin. Ele pegou a bola, ele saiu costurando, ele foi trazendo para perto da área, e aí ele bateu com muita categoria no canto próximo do goleiro. Não é que ele bateu em diagonal, é um dos gols que eu acho mais bonito, Thiago. É quando o cara bate no canto próximo do goleiro, em vez de estar batendo na diagonal, bater perto. E eu acho isso lindo. E foi lá na gaveta, não teria como o goleiro do Real Noroeste conseguir catar essa bola, nem se ele quisesse, nem se ele colocasse isso como pedido para o Papai Noel. E aí, ficou um 2-1, a situação do jogo começou a se equilibrar mais, o nervosismo começou a reinar, mas aí, amigo, a gente teve um golaço de bicicleta, de zagueiro. Lembra muito aquele gol do Atlético Mineiro contra o Atlético Goianiense que o Hever fez em 2010 e salvou o Galo do rebaixamento. Né? Bola levantada na área, cabeçada para o meio, e aí o zagueiro Alisson deu uma bela bicicleta, uma puxeta dentro da área, sem chance para o goleiro, e aí 3-1. Aí com 3-1 as coisas ficam mais tranquilas, uma vantagem mais extensa. Ao finalzinho do jogo, Ailton foi lá e um outro rebote que a bola sobrou dentro da área, numa jogada muito boa, que tinha sido feita, se não me engano, pelo próprio Matheus Firmino, que o goleiro defendeu, ele saiu costurando, bem, assim, fez um auê na defesa do Goianésia, a bola sobrou na área, gol da equipe do Real Noroeste, 4-1, para não deixar dúvidas. Real Noroeste solidifica o bom momento e também sobe, né, vice-líder, se alça a vice-liderança, sobe uma posição na tabela com 13 pontos, e aí o time do Goianésia perde a posição, né, no confronto direto, perde a posição, né, perde a liderança que tinha, e agora vai ter que correr atrás na próxima rodada. Tinha uma posição muito boa, mas 4-1 é ruim para as relações, é ruim para os negócios. Seguindo, nós vamos no jogo de ontem, jogo que, se não me engano, você chegou a ver, Thiago? Águia Negra versus o Operário de Várzea Grande. O Águia Negra foi
foi visitar, na verdade, minto, o Águia Negra foi visitado pelo Operário de Várzea Grande e acabou vencendo a partida por 3-1. Né? Eu ia assistir o jogo, acabou que eu tive uns problemas, não pude assistir, queria ter acompanhado, porque o Águia Negra é um time que me interessa muito, porque eu simpatizei com o clube, eu adorei o escudo, achei para mim um dos escudos mais bonitos da Série C, da Série D. E aí o time foi lá, fez o seu, ganhou de 3-1 no embate de domingo à noite, né? No Ninho da Águia. Olha só que nome maravilhoso do estádio. Aos 15 minutos, Gugu, domingo à noite, domingo é dia de Gugu, né? Foi lá e abriu o placar. Um pouquinho antes do final do primeiro tempo, Vitinho, do Operário, como é que falei, equalizou as coisas e foi todo mundo para o vestiário em condição de igualdade. No comecinho do segundo, no comecinho nada, né? Já para quase o final do jogo, aos 33 minutos, Gugu de novo, porque domingo é dia de Gugu. Ele foi lá e fez mais 2-1 para a equipe do Águia Negra. E aí, no final do jogo, né, já com a vantagem segurada, o William foi lá e concluiu o resultado, concluiu a boa vitória da equipe do Águia Negra. O Águia Negra, que com essa vitória sobe muito na tabela, né, sobe 3 posições, se coloca na disputa pela última vaga, né, se impõe na disputa pela última vaga com 9 pontos, empatado com o Goiânia, que também tem 9. E falando em Goiânia, bom... Só interrompendo rapidinho, Douglas, só falando rapidinho, o Gugu que é um atacante muito bom na bola aérea, né, especialista em gols de cabeça. Pois o homem tava ontem, tava na condição, tava quente. É difícil. Vamos ver que... Eu não queria fazer esse comentário, não, mas vamos dizer que ele é bom para poder subir lá na altura do sótão, para poder cabecear. Ele vai lá no terceiro andar. Mas seguindo, sem comentários engraçadinhos, vamos seguir com a nossa narrativa. Eu falei do Goiânia, e o Goiânia também venceu. Vitória perdeu, né, por 1-0. O Goiânia recebeu a equipe capixaba. O Vitória fica em último, né, se sustenta em último. É um time muito irregular, ganha, perde, essa é a vitória. A história do Vitória é essa. E foi um confronto muito truncado, um jogo muito difícil de se assistir, né? O relato que eu tenho é que realmente foi um jogo onde o futebol foi vítima de todo tipo de descalabro. E o gol do triunfo da equipe goiana... Oi? Foi tão difícil de assistir que no início do segundo tempo caiu a transmissão e não voltou. Pois então a transmissão fez um favor de cair, porque, para vocês terem noção, o gol foi sair com 39 do segundo tempo, né? O lateral Danilo Ribeiro, ele cobrou a falta, uma falta aparentemente fácil de ser defendida pelo goleiro, a defesa deu tela azul, e aí o goleiro Paulo Henrique acabou aceitando, frangou para a equipe do Goiânia. Goiânia vence a partida, consegue um bom resultado e afunda, né, o Vitória. O Goiânia precisava do resultado para poder também se manter nas 4 primeiras posições. O fez, parabéns. E agora a tabela fica assim. A Aparecidense lidera com 14, acompanhada ali muito de perto pela equipe do Real Noroeste, com 13. Com 13 também vem o Goianese. Esse é o primeiro bloco. No segundo bloco vem o Goiânia na quarta posição com 9, o Águia Negra na 5ª posição com 9. E no terceiro bloco a gente tem União Rondonópolis com 7, Operário Várzea Grande com 7 e o Vitória do Espírito Santo com 6. Então, quer dizer, tudo em aberto ainda pelas vagas. Eu acho que vai ser um grupo muito bom de acompanhar agora nesse retorno, porque com certeza há muitas possibilidades. Inclusive, tirando esse primeiro bloco, que eu acho que abre esses 4 pontos, tudo pode acontecer dali para baixo. Seguindo, Thiago, toda vez que tiver jogo do Gama, a sonoplastia vai ter que colocar aquela música. Quem será a próxima vítima agora? Porque o Gama foi lá e destruiu mais um. Acabou com a honra de mais um. Desonrou o Bahia de Feira. Mas não vou falar desonrou o Bahia de Feira como se o Bahia de Feira tivesse ido para poder jogar uma pelada. O Bahia de Feira teve 6 desfalques relacionados à Covid-19, não contou com metade de um time titular e, logicamente, jogando contra a melhor equipe da chave, isso não poderia dar em outra coisa. O Gama fez um jogo muito consistente. Aliás, os 3 gols, um 3-0,
com 3 gols muito bem construídos. O primeiro gol, eu tô até vendo aqui, foi um gol de uma jogada muito de videogame mesmo, daquelas jogadas que a gente faz no videogame. Que o cara veio trazendo para o fundo, cruzou a bola dentro da área, o atacante foi, recuou, né, fez o pivôzão, e quem vinha de trás fez o gol. 1-0 para a equipe do Gama. O segundo gol foi um gol de cobrança de falta, bola levantada na área, e aí a gente teve o segundo gol da equipe do Gama. E para fechar o placar num contra-ataque, a bola acabou sobrando aberta na ponta, a bola foi enviada, foi para o meio da área, o atacante chegou e chutou, e no rebote a gente teve o gol de Davi Souza. Então a gente teve o primeiro gol com esquerdinha, e o Wallace e Davi Souza fazendo o segundo e o terceiro. 3 gols muito bem construídos. A equipe do Gama é uma equipe que joga muito bem, é uma equipe que realmente pratica, eu acho que a gente falou isso até no passado, o melhor futebol, e eu acredito muito na equipe do Gama realmente com o prospecto de subir. E tudo isso com aquele montão de problema interno que a gente já cansou de falar. Então, é um time que realmente vem para disputar, está em outro patamar, né, como virou o jargão do momento, e realmente não está para brincadeira. Mais uma vítima, e aí dessa vez não deu para o Bahia de Feira, foi visitar o Gama e acabou sofrendo na mão do líder, né. Outro jogo, né, vamos falar da Caldense, que foi lá em Palmas e não fez mais que a obrigação, né. Foi lá e ganhou de 2-0 da equipe do Palmas. E aqui parece que eu estou sendo derrogatório em relação à equipe do Palmas, mas é porque realmente o Palmas não está num nível agradável, né? Tanto é que que não figura em condição alguma de disputar nada. O Palmas vai ficar 7 rodadas ali convivendo, né? E é um time muito distante de qualquer prospecto de vencer. Se o Palmas empatar, eu vou comemorar muito pelo esporte, né? Por amor ao esporte. Porque tomaram 2-0 da Caldense, a Caldense vinha mal, foi a primeira partida que a Caldense conseguiu marcar 2 gols numa partida, então quer dizer, para a Caldense foi importante, é um ganho de moral, é uma equipe que vinha de resultados ruins, apesar de tudo, e de todos esses resultados ruins, vai a 7 pontos, ainda tem chance, e se coloca em condição de disputar. Eu acho que não disputa nada, eu acho que esses 7 pontos são 7 pontos enganosos, é uma campanha enganosa, mas querendo ou não, são 7 pontos e o time pode sim, daí em diante, fazer alguma coisa e roubando um resultado aqui e ali. Por hora, 2-0 no Palmas, sem muitos detalhes, porque foi um jogo realmente muito fraco, onde a equipe da Caldense não fez mais realmente que a obrigação. Seguindo, e aí eu até conto com a iluminação, com a ajuda de Thiago, nosso querido host, né, nosso querido apresentador, porque o Tupinambás foi até a Bahia, foi até Lagoinhas enfrentar o Atlético, e olha, empate honrado, 1-1, e esse empate acabou, não por uma razão do resultado, mas esse empate acabou resultando no pedido de demissão do treinador, né, Agnaldo Liz, que era até treinador do time de aspirantes do Vitória, ele estava com problemas de salários atrasados, vinha sinalizando que não estava disposto, e aí com esse empate acabou que ele foi lá e pediu demissão. E a equipe do Atlético fez uma boa partida, né? Fez o dever de casa de quem joga como mandante, partiu para cima, dominou as ações, fez o primeiro gol só no segundo tempo, né? O primeiro gol demorou para sair, aos 7 minutos do segundo tempo. A gente teve o zagueiro Saulo subindo na área para poder subir mais alto e fazendo o gol que colocaria a equipe do Atlético na frente, né? Só que, né, foi na verdade subindo numa dividida de bola, uma jogada bem de coisa de Série D mesmo, né? Foi na raça. Só que aí o Tupinambás parece que acordou, o Tupinambás foi com o intuito de não perder, foi com esse intuito mesmo, né? Se eu estiver falando algo errado, você me corrige, Thiago. E aí, num lance onde houve um pênalti, né? Num pênalti, a equipe do Tupinambás foi lá e empatou a partida, né? Fabinho Alves não deixou chance do goleiro Fábio Lima, fez um gol de pênalti, e aí deu números finais da partida, 1-1, tudo igual em Lagoinhas. Quer fazer um comentário, Thiago? Não, o comentário é que foi exatamente essa minha visão de jogo. O jogo no fim foi equilibrado, o resultado justo. E o pênalti eu achei meio bobo, que ele toma o drible. O jogador do Tupinambás ia ficar de cara com gol, mas ainda tinha companheiro presto. Aí ele tentou dar um bote e errou, cometeu o pênalti, foi isso aí.
o resultado justo no fim, né? Pois é. Eu sinto pelo Aguinaldo isso, porque eu acho que ele estava fazendo um bom trabalho no Atlético, ele foi muito bem agora no Campeonato Baiano, ele estava fazendo um bom trabalho agora nesse comecinho de Série D, né? A equipe, ele sai da equipe com a equipe em terceiro, né? E está em terceiro e só não está em segundo por causa de alguns resultados, alguns pontos bobos que perdeu, e porque o Brasiliense agora resolveu ganhar jogo também. Mas até então era uma equipe que vinha com uma sequência muito forte, né? Infelizmente, o treinador pediu demissão. Vamos ver o que vai ser feito do Atlético de Lagoinhas na sequência do campeonato. Para finalizar, né, a gente vai falar de Brasiliense do Jacaré, que do seu jeitinho vai beliscando um ponto aqui, beliscando um ponto ali, já não perde as 5 partidas e venceu mais uma, né? Venceu por 1-0 num gol dele, do artilheiro do amor, Zé Love, foi lá e fez o seu, deixou o seu de pênalti, né, numa partida muito pegada. O Vila Nova deixa escapar mais um resultado, fica estagnado com 7 pontos. Para mim, outro time que está com uma pontuação mentirosa. Não é uma pontuação que retrata a realidade. Está inflacionado, o Vila Nova não tem jogado para isso, mas tá aí, né? Futebol tem dessas coisas, e aí o time agora tem 7 pontos. Fim de rodada, né? Fim de brincadeira, e a tabela tá assim no grupo 6, meus queridos. O Gama lidera disparadaço com 19 pontos, tá a 3 pontos de conseguir a classificação matemática, quer dizer, tá muito perto, se manter o ritmo, com certeza vai vir nessa rodada ou na próxima ou na outra. O Brasiliense vem logo atrás com 14 pontos, né? E aí a gente já vê um bloco, um pelotão chegando, que tem o Atlético de Lagoinhas com 11, o Bahia de Feira com 10, o Tupinambás também com 10, e aí Vila Nova e Caldense com 7 pontos. O Palmas continua no seu périplo rumo ao rebaixamento. Rebaixamento não, né? Vai no seu périplo, nesse sofrimento, esse calvário que está sendo sua campanha. Mais uma derrota, menos 18 de saldo, menos 30 de saldo, e vocês podem escolher uma fantasia para eu vestir aqui no programa. Segue, meu querido! Muito bem, então vamos para o nosso Sul Desgracinha. Vem aí, Xavi, com esses grupos 7 e 8. Buenas noches. Boa noite a todos, bom dia, boa tarde, sei lá quando você tá vendo isso aí. Mas vamos lá, vamos pro grupo 7 e 8. Primeiro eu gostaria de falar, vamos começar aqui, né? Vamos começar pelo Mirassol. Mirassol, que eu vou dar um apelido aqui pro Mirassol. Mirassol é o nosso Sargento Farrur da Série D. Por quê? Porque ele adora bater em Paranaense. Espancamento de Paranaense é o esporte preferido do Mirassol. E não foi diferente esse fim de semana, né? Mirassol recebeu o nosso querido Nacional de Rolândia, da gloriosa cidade de Rolândia, no Paraná, e fez 8-0. A maior goleada da Série D de 2020. Uma das maiores goleadas da história da Série D. É isso que o Mirassol fez esse fim de semana. O jogo no sábado, Mirassol começou a abrir o placar com um cacinho de pênalti aos 10 minutos. França, aos 14, já fez o 2-0. E daí, depois, o primeiro tempo ainda acaba 2-0, né? O Mirassol ainda fica um pouco com dó, né? Mas a dó acabou no segundo tempo, meu amigo, porque voltou no segundo tempo. E no segundo tempo, logo aos 11 minutos, o França faz o terceiro. Logo aos 15, o Leonardo faz o quarto, Leonardo Arthur faz o quarto do nosso querido Mirassol. O quinto vem logo em seguida, daí começa o show de Fabrício, o glorioso Fabrício, não deixou por menos, Fabrício Daniel foi lá e meteu logo 3. Um aos 25, um aos 25, um aos 33 e um aos 41. E logo aos 45 do segundo tempo, Elton foi lá e fechou o caixão. E foi isso, 8-0 para o Mirassol, meus amigos. Foi um verdadeiro vareio, foi uma verdadeira
uma verdadeira aula de futebol contra uma aula de não futebol do nosso querido Nacional de Rolândia, que já está acostumado, né? Nacional de Rolândia, que com esse resultado passa a ter a pior defesa da Série D, 24 gols sofridos, é um horror esse Nacional de Rolândia, e é isso, né? Mirassol, com esse resultado, foi 2 pontos, foi para o segundo lugar do grupo. O outro resultado também é um resultado bem surpreendente. Lá em Moça Bonita, o Bangu recebeu a Ferroviária e perdeu. Bangu que estava invicto na competição, que era líder do grupo, recebeu e perdeu. Logo aos 2 minutos, o Thiago Marques fez 1-0 para a Ferroviária. Daí aos 5 minutos do segundo tempo, o mesmo Thiago Marques faz o 2-0 para a Ferroviária. O 3-0, o desconto do Bangu viria com o Felipe, com o Filipinho, aos 24 minutos do primeiro tempo. Mas aos 43, o Gleison foi lá e ampliou para a Ferroviária, 3-1 Ferroviária que com esse resultado foi catapultada para a liderança, o nosso pódio. Tá em primeiro no grupo, Ferroviária, que faz uma campanha bem boa, essa Ferroviária. 4 vitórias, 2 empates e 1 derrota, e como a gente já tinha comentado, nas prévias da Série D, a Ferroviária é o time com mais dinheiro nessa Série D. É o tio Patinhas da Série D, é um time que realmente foi montado para subir. Daí a gente vai um pouquinho, vamos lá pro Rio de Janeiro. Não que alguém queira ir pro Rio de Janeiro, mas a gente vai pro Rio de Janeiro. Vamos para Cabo Frio. E lá em Cabo Frio, a nossa querida Cabo-Friense morreu. Mas foi um parto para achar um gol e vencer o glorioso Toledo. Só foi marcar com Pedrinho Menezes aos 50 do segundo tempo. Uma bola aérea, o Pedrinho Menezes, confusão na aérea, o Pedrinho Menezes empurrou para dentro. Cabo-Friense faz 1-0, Cabo-Friense que com esse resultado igualou em número de pontos os times do Bangu e o Cascavel, que eu vou falar agora, o Cascavel que conquistou a primeira vitória do time paranaense fora do círculo do Paraná, digamos assim. Os paranaenses só tinham vencido entre si, né? E o Cascavel, o FC Cascavel, recebeu nesse fim de semana lá no Estádio Olímpico Regional em Cascavel e venceu por 2-0 a Portuguesa do Rio. Os gols foram marcados aos 27 do primeiro tempo. O nosso querido Paulo Baier do Multiverso, fez 1-0 para o Cascavel. E no segundo tempo, o Pablo Pardal, que é um nome bem sugestivo, inclusive, né? Fez o 2-0 lá no meio do segundo tempo, aos 39. E daí ficou nisso, 2-0 para o FC Cascavel. Oi. O Paulo Pardal voou para fazer o gol? Voou para fazer gol de cabeça. Paulo Pardal é bom de bola aérea. Voou como um pássaro para fazer o gol e consolidar a vitória do Cascavel. Ficou bonito, cara. E foi isso, né? No resultado do grupo, a gente ficamos dessa forma. Ferroviária com 14 em primeiro. Mirassol ali todo mundo embolado. Mirassol com 12. FC Cascavel, que com esse resultado foi para terceiro colocado. Entrou no G4 com 12. E o Banguives com 12 na quarta colocação, coladinho com a mesma campanha da Cabo-Friense também com 12. Daí a gente tem ali em sexto a Portuguesa do Rio, com 9 pontos, 7 em 2 vitórias, 3 empates e 2 derrotas em 7 jogos. E daí a dupla da desgraça, né? Nacional de Rolândia e Toledo. 3 pontos tem o Nacional, 1 ponto tem o Toledo. E é isso. E agora a gente vai para o grupo 8, o grupo dos catarinenses. E eu vou começar falando deles, né? Vamos começar falando do pior para o melhor. E o pior realmente foi muito ruim. Atlético do Barão recebeu Pelotas no domingo, os Gonzales, e eu diria que se rolasse um vídeo com os melhores momentos desse jogo, eu não sei se daria 1 minuto. Eu acho que é muito difícil dar 1 minuto, na verdade. Eu acho que não existe 30 segundos de melhores momentos. Eu acho que, na verdade, não existe melhores momentos, né? Porque realmente foi algo lamentável o que aconteceu no Domingos Gonzales. Um jogo horrível, um jogo horroroso.
um jogo que leva as pessoas a cometerem suicídio se elas estiverem com certo gatilho, porque realmente foi muito ruim, o resultado não poderia ser por menos 0-0, né? Então vamos para frente, vamos falar do Marcílio Dias. Marcílio Dias que foi lá no Rio Grande do Sul, lá no interior do Rio Grande do Sul, lá em Ijuí, enfrentar o São Luís de Ijuí, no estádio 19 de outubro, estádio 19 de outubro, que meu amigo, que estádio feio, velho. Puta merda, que estádio ruim. O campo é bom, inclusive. O campo, a gramadinha ali é muito legal, tudo, mas aqui bancada de madeira, estrutura bem desgraçada. E o Marcílio Dias empatou esse jogo. O Marcílio Dias abre o placar ainda no primeiro tempo muito fraco ali, poucas chances, mas no segundo tempo o jogo ficou bom. O Marcílio Dias abriu o placar ali aos 11 do segundo tempo com o Wellington, uma jogada de contra-ataque rápido do Marcílio Dias. Marcílio Dias rouba a bola do São Luís no campo de defesa, uma boa trama ali do Marlon com o Wellington chega e finaliza. E daí o São Luís pressiona a partir desse momento, vai para cima do time do Marcílio Dias e acha o seu gol numa jogada aérea, um cruzamento que vem da esquerda ali, uma bola aérea e o gol de cabeça do Matheus Lagoa, inclusive, que consolida o empate 1-1, ficou nisso. Inclusive, há de se salientar a belíssima partida dos dois goleiros, o Beliato e o... Agora eu me esqueci o nome do goleiro do São Luís. Nossa senhora, que profissionalismo, Richard Baluta. Mas o goleiro do São Luís foi muito bem. O Rafael Robalo foi muito bem. Cara, teve uma defesa que espetacular. A melhor defesa que eu vi no fim de semana, sem brincadeira. Assim, um chute a queima-roupa de dentro da área do atacante do Marcílio Dias, que ele pega, assim, bem boa. Defesa bem difícil. Daí vamos falar do último jogo, que foi lá em São Caetano do Sul. São Caetano, nosso querido São Caetano, recebeu o Joinville, o Jack, e eu diria que foi 2-1 pro São Caetano, um resultado bem enganoso. Porque onde ainda se falava, a gente ainda comentou em grupos, o São Caetano com essa vitória entra na briga para se classificar. Na minha opinião, não pelo resultado que apresentou ontem, porque um jogo que ficou marcado para quem viu pelo Maicujo, né? Um jogo que transmissão horrorosa, caiu o tempo todo, a imagem muito ruim. E o jogo em si até que foi legal, o Jack dominou as ações do jogo. Faltava ali o último passe, até que o Diego Matias faz o gol ali aos 41 do segundo tempo. E daí logo aos 41, não, desculpa, aos 37 do segundo tempo. Aos 41 foi o gol do São Caetano, que depois que toma o gol, vai para cima, busca o empate ali, e no abafa, muito porque surge esse empate do São Caetano, porque o Joinville abdica de jogar. O Joinville faz 1-0, tenta fechar a casinha para conseguir o resultado que a vitória botaria o Joinville, por exemplo, com 12 pontos na vice-liderança do grupo. E daí o São Caetano se aproveita disso. E daí acaba vindo o gol ali, um gol uma jogada meio esquisita ali, o gol do Ronaldo, aos 41 do segundo tempo. E logo em seguida, aos 45, o Gustavo Alexandria vira o jogo pro São Caetano. E como eu disse, foi um resultado até que injusto pelo que produziu o Jack no jogo, pelo que produziu o próprio São Caetano no jogo. Mas é isso aí, né? Futebol é resultado, não tem o que falar. E com esses resultados, esqueci de um jogo, e um jogo importante. Caxias 0, Novo Horizontino 1. Eu vi esse jogo, Caxias tropeça de novo, Caxias tropeça no Centenário, segunda derrota do Caxias dentro do Centenário, um jogo que houve domínio total do time do Novo Horizontino. Novo Horizontino que vem se provando o melhor time do grupo, né? Não só pelos resultados, mas até pela bola jogada, tá jogando bem certinho ali, o time treinado pelo Roberto Fonseca. E o Guilherme Queiroz fez o gol no segundo tempo ali. O Caxias jogou bem mal, tá? O Caxias vem de 2 partidas bem ruins. O Caxias começa a se complicar na Série D.
como eu falei no começo aqui, o Caxias que tem tudo, ainda tinha e ainda tem tudo para passar, é um time bem bom, mas começa a complicar com essa derrota. E os resultados ficam da seguinte forma: Novo Horizontino tem 14 pontos, 4 vitórias, 2 empates, nenhuma derrota, o time está invicto no grupo e na competição. Temos aí o Pelotas com 11, uma campanha surpreendente do Pelotas, uma campanha bem caseira, né? O Pelotas tem fazendo muitos pontos lá na boca do Lobo. Com 11 pontos em 7 jogos, ali em segundo. Daí a gente tem Caxias com 10 e Marcílio Dias, que entra no G4 dessa rodada com 10, com empate lá contra o São Luís. Daí a gente tem o Joinville ali com 9 e o próprio São Luís com 9. E olho nesse São Luís, o São Luís pode ser a surpresa desse grupo, pode roubar uma dessas vagas até o final aí. É um time bem montadinho, é um time que joga o futebol certinho, apesar de ser um time bem barato. E daí a gente vem aqui, daí a gente tem São Caetano com 5 e Tubarão com 4. O São Caetano ainda tem um jogo a menos, né, contra o Novo Horizontino, e esse jogo é em São Caetano, né, lá no Anacleto Campanella. Então fica da seguinte forma: vai se desenhando ali com uma briga de São Luís para cima, com o Novo Horizontino encaminhando classificação, se tudo nada der errado, e a briga ficando ali com 5 times por 3 vagas. E é isso, Thiagão. É isso que fecham o grupo 8. Então, galera, Dalense, Richard e Douglas, muito obrigado por essa ajuda aí de mais uma rodada da Série D. Lembrando que nós temos rodada quarta e quinta, nós temos jogos, a rodada fecha quinta. A gente não vai fazer a prévia da rodada, a gente vai pegar e falar sobre os jogos na sexta-feira, na live de sexta, e fazer a prévia da rodada no final de semana. No outro meio de semana tem 2 jogos adiados, que é o jogo do São Caetano, né, Richard? Uhum. Novo Horizontino, uma beleza de jogo. E o outro jogo que é Salgueiro e Afogados. Então, no meio da semana que vem, depois da 9ª rodada, todo mundo vai estar igual na Série D, a não ser que tenha um surto, né? Então é isso. Muito obrigado a todos e, infelizmente, FC, o pior time é o seu. Fala, galera! Passando só para lembrar você seguir a gente no Instagram, no @infelizmentefc. Segue a gente no Twitter também, no @FCInfelizmente. Segue a gente na sua plataforma de streaming favorita, Spotify, Anchor, Google Podcasts, qualquer uma delas. A gente está em basicamente todas. Também para se inscrever no canal do Twitter, ativar o sininho. Lembrando que todo domingo sai entrevista no canal e toda quarta-feira sai um episódio novo, além das lives esporádicas e alguns programas especiais. Então lembre-se sempre, infelizmente FC, o pior time é o seu.